E o que acontece? De acordo com informações publicadas aqui na Folha de São Paulo, que hoje é o veículo que os bolsonaristas mais confiam, Massal indicava vítimas à quadrilha e sabia de fraude, diz investigação, após prisão em 2005. A assessoria de Massal não responde aos questionamentos e o ex-coach tem dito que só consertava computadores. Será que era só isso mesmo, como eu já mostrei para vocês? Não, não só consertava computadores, como inclusive o outro material que está aqui, ó, publicado na Isto É traz. Pablo Massal indicava vítimas à quadrilha e tinha conhecimento de fraude a ponto de investigação após prisão, que eles repercutem aqui a matéria da Folha. E aqui também no Globo traz esse material. Ó. Massal captava e-mails para grupo que aplicava fraudes e tinha conhecimento do esquema a ponto da decisão judicial. Ele não era um pobre coitado, como ele tenta dizer, que foi vítima ali de um pastor que ele conheceu na igreja e que por conta disso ele acabou sendo arrolado dessa situação. Normalmente eu não leio aqui matérias na íntegra de alguns jornais, mas diferente do material que foi feito pelo Glenn Greenwald e pelo Fábio Serapião, este material escrito pelo Arthur Rodrigues sobre o caso do Pablo Massal aqui está bem detalhado e bem explicado, e a gente vai ler para vocês aqui esse trecho da matéria para explicar, inclusive trazendo o depoimento naquela altura de um dos policiais federais que investigaram o caso, confirmando que o Pablo sabia e que ele inclusive recebia ali orientações da quadrilha de como atuar. Olha o que diz um trecho da matéria aqui, ó. A investigação da Polícia Federal afirma que, além de fazer a manutenção dos computadores da quadrilha, Massal operava um programa responsável por captar e-mails para os quais seriam enviados spams. Por meio deles, a quadrilha fisgaria dados das contas bancárias das vítimas. O esquema envolvia o que se convencionou chamar de phishing, um velho método de visgar pessoas na internet e induzi-las a clicar em links de sites que instalam vírus em seus computadores e celulares. A seleção de e-mails se dava por meio de um programa que sabia quais endereços eletrônicos eram de fato utilizados pelos usuários para poder acessar sua conta bancária. Por exemplo, meu computador era invadido e aí este programa inocente que o Pablo Massal mexia, ele enviava um e-mail para mim e ele capturava os dados do acesso da minha conta bancária no computador. E com isso a quadrilha conseguia roubar o meu dinheiro. E aí segue. Massal alegou em depoimento que um dos acusados lhe dizia, entre aspas, que o trabalho que estava sendo realizado era de publicidade para o médico. Um agente da Polícia Federal, ouvido como testemunha no caso, deu depoimento que contraria a alegação de inocência de Massal. Questionado pelo Ministério Público Federal durante a audiência se Massal sabia das atividades ilícitas, o agente respondeu que sim, as aspas do agente, tá? Ah, sim, inclusive tinha um notebook, né, para ele operar que foi fornecido pelo grupo. Então se ele só fazia o conserto dos computadores, por que ele tinha um notebook em casa? Fornecido por esse grupo. O Ministério Público Federal indaga se ele não fazia apenas a manutenção dos computadores. E o agente responde que não. Segue as aspas do agente de novo. Inclusive, o Pablo é a indicação de que ele quer enviar, que ele que enviava, ele próprio enviava ali para poder mostrar, né, como é que se capturava os dados. Isso demonstra que ele sabe enviar os e-mails para poder capturar as informações seguindo o projeto ali da quadrilha. Em depoimento, Massal negou fazer o envio dos spams, mas disse que um acusado pedia às vezes para que ele apertasse o botão para que um programa que fazia isso reiniciasse quando já estava operando. O policial afirma ainda que Massal também deu, entre aspas, alguma colaboração na elucidação de alguns pontos da investigação. E a promotoria responde que isso seria levado em consideração pelo juízo. E aqui é interessante porque, vamos lá, como é que ele não sabia de nada, mas ele colaborou? Tanto que em outro trecho ele morreu pela língua. Ele disse que uma vez uma pessoa falou para ele que um dos envolvidos ali no esquema capturava dados bancários de algumas pessoas. Então não dá para alegar que ele não sabia o que ele estaria fazendo. O MPF não considerou crível a versão de desconhecimento dos fatos por Massal, tendo como um dos motivos os próprios depoimentos dele sobre o assunto, no qual dá detalhes relativos ao caso. Ou seja, eu estou sendo acusado de fazer parte de uma organização criminosa que desvia dinheiro de conta de pessoas, né, que rouba dinheiro de conta de pessoas através de captura de dados dessas pessoas com o hackeamento das suas contas bancárias através de acesso por e-mail. Eu não estou fazendo parte de nenhum desses esquemas, eu não sei por que meu nome foi citado, mas eu sei como é que o esquema funciona. Inclusive, colaboro com a polícia. Segundo o despacho de um delegado da Polícia Federal, Massal informou que líderes da quadrilha também mantinham um escritório onde estavam instalados computadores utilizados no esquema de transferências fraudulentas via internet. Em seu depoimento, Massal afirmou que recebia R$350
para fazer serviços para Danilo de Oliveira, que foi acusado de chefiar a quadrilha. Ele disse ter conhecido o homem em uma igreja, que ele seria supostamente pastor. A condenação de Marçal se deu apenas em 2010. Na ocasião, ao condenar Marçal a 4 anos e 5 meses de reclusão, o juiz disse que ele teria tido um papel secundário na quadrilha. Ele não era da frente principal, mas ele participava. Sua pena foi extinta em 2018 por prescrição retroativa. Eu já expliquei o que aconteceu com a pena no início desse vídeo. Em vídeo publicado em 2022 em suas redes, Pablo afirmou que consertava computadores para um cara da igreja, que os computadores ficavam rodando e que ele ia lá e só consertava e ia embora. Ele afirma que todas as pessoas foram condenadas e cumpriram a pena, sendo que só ele teve a extinção da punibilidade. Ele só não explica por que teve a extinção da punibilidade, mas a gente já explicou aqui.